nós conhecemos esta passagem muito bem. Tem até ministérios, né, com o nome desta passagem que nós vamos ler agora. Inclusive ele é o pastor de uma das igrejas, Casa do Oleiro, é meu amigo pessoal, né? Pastor Júnior Pereira, da igreja Casa do Oleiro. Mas esta passagem, irmãos, fala sobre o vaso nas boas mãos do oleiro, né? Quero compartilhar essa leitura com os irmãos. Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: palavra de Iavé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Iavé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, se esta nação que eu adverti ter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e de todas as suas ações. Todavia eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos
nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. Acaso sobre modo horrenda cometeu a Perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. Ação sobre modo horrenda cometeu a virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos, e nas trilhas antigas ou nas veredas antigas, para que andem por atalhos, em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com um vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele, não atendamos a nenhuma de suas palavras. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, ela é a verdade. Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, a primeira coisa que Deus vai falar para Jeremias, que eu quero ressaltar para os irmãos, é que Deus vai falar para ele descer à casa do oleiro. E lá receberás a minha mensagem. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Quantas vezes nós, irmãos, não queremos nos dispor para ir à casa do oleiro? Nós, irmãos, o povo da graça, desse tempo que nós vivemos, tudo tão cômodo, né? Vem tudo na nossa mão, tudo tão rápido, tudo tão depressa que nós nos acostumamos. Eu já ouvi cristãos dizerem assim, ó: Deus sabe o meu endereço, Deus sabe onde eu moro, Deus sabe quem eu sou, Ele sabe o meu nome, Ele me chama pelo nome. Não preciso ir em nenhum lugar para ouvir a Deus. Mas por toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele tira um povo de uma zona de conforto e Ele leva para um outro lugar, para naquele lugar ministrar a sua vontade e a sua palavra na nossa vida. Com Jeremias não está sendo diferente.
Todos nós aqui poderíamos ficar nos nossos lares, na nossa casa. Hoje na internet tem um monte de igrejas pregando, né? Muita coisa assim, falando. Então nós ficaríamos ali, guardadas as devidas proporções, né? Porque tem pessoas que realmente precisam estar na sua casa, ou por questão de saúde, ou por questão das mais variadas coisas, mas ainda assim é necessário que se vá até a casa do oleiro para ouvir a voz de Deus. Ainda assim é necessário ligar lá o notebook, ligar lá o celular, ainda assim é necessário ir procurar, é necessário abrir a Bíblia, é necessário perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? E hoje Deus está falando para Jeremias, e eu queria compartilhar com você estas coisas que Deus mostrou para mim no dia de hoje. Quando Jeremias chega lá naquela casa, aquele homem está trabalhando aquele vaso. Só que o vaso de barro estraga na mão do oleiro. Quem aqui acha que o crente estraga na mão do Pai? Levanta a mão, deixa eu ver se alguém concorda com isso. Estraga. O oleiro é Deus, irmãos, e nós nos estragamos, e nós vamos falar justamente sobre isso. É possível nós estarmos dentro da casa de Deus e nos estragarmos. É possível nós estarmos diante de Deus, mas é um vaso estragado. Deus não usa, pelo contrário, Deus vai ter que amassar, Deus vai ter que misturar o barro e fazer um vaso novo. Deus não reaproveita vaso, assim como o oleiro também não reaproveita. Quebrou o vaso, ele quebra, ele refaz o vaso. Não pense você e eu que demos uma escorregada, né? Que Deus nos perdoou, porque Ele é Deus de amor, Ele perdoa. Mas irmãos, vamos ter que começar tudo de novo. E o processo, esse processo de sermos moldados por Deus, irmãos, é doloroso. Eu lembro do pastor Francisco Nage, pregando na igreja, quando Deus começa a passar a lixa dele em nós, irmãos, para retirar as rebarbas, né? As imperfeições. Você já imaginou aquele processo de lapidar o vaso está lá rodando, né? E aí vem a lixa e começa a passar naquele vaso. Dói, irmãos, é doído. E como se você nunca tivesse vivenciado esta situação, então você fala assim: bom, é a primeira vez que eu estou passando por isso, beleza. Agora quando você começa a enxergar de novo o processo de Deus passando a lixa na sua vida, você vai entender que o vaso que era você foi estragado, e que Deus está reconstruindo um novo vaso na sua vida, irmãos. A coisa boa é que Ele tem poder sobre o barro para nos fazer e refazer quantas vezes for necessário. Entende, querido? Ele vai nos refazer quantas vezes for do agrado dele assim fazer. O verso 8 fala assim: se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto, decretado impor-lhe. Israel está como esse vaso estragado, e tem uma ordem de punição de Deus.
Tem uma ordem de justiça de Deus, o zelo de Deus por amor da minha vida e por amor da sua vida, nesse caso, por amor da vida de Israel. Deus é assim, irmãos, quando você desobedece a Ele, tem consequências. Tem consequências. Não que Deus seja um Deus, vamos dizer assim, aquela imagem de um Deus carrasco, né? Ai, agora eu não posso respirar, porque senão Deus... Não, não é isso, irmãos. Mas é quando Deus olha para o meu coração, Ele olha para o teu coração e Ele vê infidelidade. Ele vê em nós malignidade, irmãos. E o que é isso, irmãos? No começo do culto nós lemos um outro texto, os irmãos lembram? Que estava falando de infidelidade e de malignidade, porque o coração nos engana. Os nossos desejos, as nossas vontades, quando nós começamos a fazer as nossas vontades e deixamos Deus de lado. Quando Israel estava neste caminhar, Deus vai lá e manda levantar Jeremias como boca dele para aquela nação. Os filhos de Israel esqueceram completamente das coisas de Deus, deixaram a casa de Deus, deixaram a presença de Deus, deixaram as coisas santas de Deus, para colocar as suas coisas pessoais e particulares acima das coisas de Deus. E Deus então fala: olha, eu vou punir esse povo, eu vou ensiná-los. Mas Ele é tão amoroso que Ele fala assim: olha, se essa nação que eu adverti se converter da sua infidelidade e da malignidade, então eu voltarei atrás. Então, mesmo que haja uma sentença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, se você se arrepender, Ele também se arrepende. É isso que Deus está dizendo. Se você olhar para Deus, Ele olha para você. Se você se voltar para Deus, Ele se volta para a tua vida. Ao mesmo tempo, irmãos, que Deus mandou uma promessa de bênção, uma promessa de construção sobre a sua vida, uma promessa de edificação, uma promessa em que a bênção iria chegar na tua vida, mas de repente você escorregou, caiu. Ele também se arrepende. E aqui, irmãos, eu tenho uma má notícia para dizer para os irmãos, tanto os irmãos da live quanto os irmãos daqui. A má notícia é: faz quanto tempo que Deus prometeu algo na tua vida e ainda não chegou? Eu vou começar com 10 anos aqui, tá? Quem tem uma promessa de Deus há mais de 10 anos, levanta a mão. Mais de 10 anos? Olha, o pastor vai levantar as duas. Mais de 20 anos, dona Raquel. Mais de 30 anos. Eu vou levantar de novo. $40 anos. Os irmãos não têm 40 anos. Dona Raquel. Abraão, irmãos, 99 anos, foi ver a promessa cumprida. Sabe o que Deus falava para mim? A nossa inconstância, eu estou 220 ligado com Deus hoje, amanhã eu estou 110, e depois da manhã eu estou só aquela lâmpada bem fraquinha, que quase não acende, fica só aquela... Qual que é a voltagem daquela lâmpada? 40, 20. É como se a lâmpadazinha fosse apagando, não é assim? Me parece que quando a gente se converte, a gente vem naquele fogo. É como um fogo que acende naquele capim seco, né? Você vem ali, taca o fósforo, o fogo sobe lá para cima. Mas daqui a pouco, como é palha, o fogo acaba rápido também. E quando a gente vai ver, o fogo já acabou.
Mas se você tiver lenha para queimar, ela dura mais. Amém? E Deus me mostrava o que com isso, irmãos? Que muitas promessas não chegaram na vida das pessoas, justamente por causa dessa oscilação. Vontade de Deus, minha vontade. Vontade de Deus, minha vontade. Vontade minha, vontade de Deus. Nós ficamos oscilando. E como Ele não pode mentir, Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Ele diz assim, olha, se Ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que preveria e determinara fazer-lhe. Então olha só, se a tua bênção estava a meio metro de distância de você, e de repente você desagradou o coração de Deus. Você já viu aquele desenho da Pixar, da nozes lá? O bichinho vai querer pegar a nozes, e vai para um lado, vai para o outro, e nunca pega nozes. Já viu? É assim. Mas o processo é o mesmo. No versículo 11, lá na parte B, sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento e corrija sua atitude pessoal em todas as suas ações. Não quer sofrer? Quer que seja rápido o processo? O problema não está em Deus, o problema está em nós. E Ele está dizendo, ei, tu quer rápido? Se arrependa, se converta, se volte para Deus de todo o seu coração. O processo está dentro de nós, é nós, irmãos, que muitas vezes vamos dizer para Deus, Senhor, chegou o tempo. Quando Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, Ele vê conversão, Ele vê arrependimento, Ele vê um coração contrito, então Ele entrega aquilo que tem prometido na nossa vida. No versículo 12, Deus, conhecedor dos corações das pessoas, Ele vai falar para Jeremias que os filhos de Israel vão dizer para ele, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Olha lá, ó. Nossas próprias vontades. O desejo do nosso coração maligno, irmãos. Deus está dizendo para ele, Jeremias, que é uma tendência humana, que é uma tendência do nosso coração pecaminoso, querermos fazer a nossa própria vontade. A vontade da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então, irmãos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. E o que é um coração maligno? Mais uma vez, é um coração que quer fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Pastor, eu não tenho livre-arbítrio? Tem. Até antes de Jesus. Antes de Jesus você era escravo do diabo. Eu costumo dizer que quando nós nos convertemos, agora por amor, nós somos escravos de Cristo. É tudo sobre Ele, é tudo por Ele, para o louvor da sua glória, irmãos. Então você trocou de Senhor. Você tinha como Senhor Satanás, o príncipe deste mundo. Você aceitou a Cristo, Cristo é o teu Senhor. E é esse desejo do nosso coração, fazer a nossa vontade. E uma das
a oração que Jesus nos ensinou era fazer a vontade do Pai aqui na terra e na eternidade, no céu. Então nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus aqui na terra, porque senão nós não faremos lá no céu. E lá no céu nós já conhecemos a história. 1/3, né, dos anjos caíram porque não quiseram fazer a vontade do Pai Celestial. Então ele está dizendo aqui, olha, quando nós seguimos os nossos planos, quando nós praticamos e obedecemos as nossas rebeldias, ou seja, a nossa vontade, andamos pelo nosso próprio desejo do nosso coração maligno. Mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fazem ou se fizeram novas. Então, é nessa novidade de vida que nós precisamos andar. Mas Deus está ensinando isso para o profeta. E para terminar, irmãos, coloca na parte C, irmãos, o verso 15 para mim, o Anderson, por favor. Olha lá, ó. O meu povo se esqueceu de mim, queimam incensos a deuses inúteis, adoração inútil. Você já imaginou pensar que está adorando a Deus e não está? Por 18 anos da minha vida eu fui enganado. Pensava que adorava Deus, mas quando vim para a Bíblia, eu descobri que era tudo inútil. Eu adorava deuses falsos. Olha lá. O meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos. Se você não adorar a Deus verdadeiramente, se você não buscar a Deus verdadeiramente, com todo o teu coração, com toda a tua força, você vai perder tempo. Você vai perder tempo porque você vai estar enganado. E mais tarde você vai descobrir que tudo que você fez não passou de coisas vãs diante de Deus. Então, ou eu adoro a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, ou eu não adoro. Agora aqui Deus está dizendo, olha, esse povo entrou numa contramão comigo. Eles acham que me adoram, mas eles adoram a deuses falsos, deuses inúteis. E esses deuses, que na verdade são demônios, são espíritos, fazem eles errar o caminho. Então o povo de Deus erra o caminho, e no caminho que eles pensam que é de adoração, eles estão tropeçando. Nas veredas antigas, nas trilhas antigas, nos caminhos antigos, para que andem por atalhos. Mas eu quero terminar para você neste culto, dizendo para você assim, ei, não pega atalho não. Não dá certo. Não ajuda Deus não, Ele não precisa. Ele tem todo o poder. Você não precisa pregar atalhos. Ah não, eu vou fazer, vai acontecer. Não, não vai. Não pegue atalhos. Deus não precisa da sua ajuda. Se Ele prometeu, Ele tem todo o poder para colocar na tua mão, na hora e no tempo e no lugar que Ele acha que deve estar. É no Kairos de Deus.
E Deus mostrava para mim: filho, tem pessoas querendo pegar atalhos por estradas não aterradas. Hoje eu poderia dizer estradas não asfaltadas. Quer pegar um atalho por um caminho sombrio, quer pegar atalho por um caminho distante de Deus. Vai se cansar, vai se desgastar e ainda não vai agradar o coração de Deus. Entende? Deus estava falando nesta manhã, irmãos, que tem irmãos aqui que estão tão aflitos porque seguiram seus próprios planos. Estão com o coração pesado, angustiado, oprimido, se colocou numa situação que não consegue sair, porque foi querer pegar um atalho. Não. A resposta para a tua vida é: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Retira a aflição do teu coração. Quando nós estamos aflitos, é porque nós perdemos a confiança plena em Deus, de que Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para você. Ele é tudo o que você precisa. Só Ele. Foi assim que eu aprendi, irmãos. Foi este evangelho que recebi. E é o evangelho que eu quero passar para você. Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Tem pessoas preocupadas, desesperadas: como que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Como que eu vou fazer para pagar as minhas dívidas? Não fecha. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Você só precisa da bênção de Deus. Eu quero dizer para você que o teu vaso estragou. Eu quero dizer para você que Deus tem poder para refazer o vaso. Eu estou me referindo à confiança em Deus. A tua confiança de que Deus pode, que Deus quer colocar a sua promessa na sua vida. Sabe o que Deus me mostrava nesta passagem? É que tem pessoas que estão com o vaso trincado, com o vaso estragado, e ainda está pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Não! Primeiro você precisa se consertar diante de Deus. Depois vem as bênçãos. Depois vem as promessas. E deixa eu te dar uma boa nova nesta noite. As bênçãos do Senhor, depois que você tiver sido refeito pelo Senhor, elas te alcançarão. As bênçãos do Senhor correrão atrás de você, te perseguirá e te alcançará. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus. Não, você não precisa. A própria bênção quer ser abençoada pelo simples fato de em você estar a presença do Deus eterno na sua vida. Aleluia. Eu não sei qual a sentença Deus decretou sobre você.
quanto tempo isso vai ficar. Mas eu sei que se você se converter hoje de todo o teu coração, olhando para o Senhor, autor e consumador da tua fé, Ele tem poder para mudar agora mesmo essa situação na tua vida. Ele vai se arrepender do mal que havia programado para a sua vida, porque você fez o que era mal, o vaso estragou. O vaso foi danificado. E se o vaso foi rachado, a água do Espírito não pode entrar no vaso. O vaso precisa ser refeito. Jesus quer te refazer nesta noite. Eu quero orar sim para que Deus te dê bênção. Eu quero orar sim para que Deus te dê cura. Quero orar sim para que Deus te dê libertação. Mas o vaso na sua essência precisa ser refeito. E o caminho é o arrependimento. Não tem outro caminho que eu conheça ou que a palavra de Deus declare. Se você ouvir hoje a voz do Espírito de Deus que fala contigo, você vai fazer a oração que Jesus fez. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. A maior preocupação, e se eu posso dizer assim, a maior ambição de Jesus, foi perseguir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Quando nós vivemos a nossa vontade, isso é maligno, e isso cheira a infidelidade diante do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória.